Então vamos lá. Paz seja com todos novamente, com aqueles que entraram depois, que eu não desejo a paz. Sejam bem-vindos ao estudo do Sejá, estudo preparatório para 2025, Sejá 2025, sobre o tema os 12 deveres bíblicos. E aqui vamos iniciar mais um estudo, e aqui eu inicio em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao estudo, sendo grato a Deus por essa oportunidade e que nós, aqui nesse estudo, possamos estar dando honra e glórias a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, né? Que isso daqui é um privilégio de estarmos aprendendo sobre as suas palavras, né? Sobre esses 12 deveres bíblicos que são para edificação de nossas vidas, né? Que nos ensina muito de como devemos também viver a nossa vida perante Deus, né? Como devemos ser cristão baseado nos 12 deveres bíblicos. E aqui, mais uma vez, vamos pedir a direção de Deus para que Ele possa estar conosco nesse estudo e possa abençoar cada um de nós para que todos nós venhamos ser guiados pelo Seu Santo Espírito, para que nós venhamos falar tudo aquilo que vem dele, venha de Deus, e que todos nós possamos sair com entendimento e ninguém possa sair vazio ou que não venha sair daqui desse estudo, né, sem compreender nada, mas que todas as dúvidas, tudo possa ser saciado através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, algum irmão está com desejo de fazer alguma oração inicial? Eu acho que o irmão Tobias está com desejo. É esse, irmão Tobias? Eu acho que não. Bom, então vamos lá, eu faço a oração então para iniciar o estudo. Então, Santíssimo Deus, amado Pai, Deus dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, estamos aqui, Pai, ao- ao- nesta noite do segundo dia, estamos aqui para aprender sobre a Tua palavra, aprender aqui, Pai, sobre esses deveres bíblicos, onde estamos aqui para entender mais e mais sobre quão importante é esses deveres para nossas vidas. Estamos aqui também na tua presença, pedindo a tua direção para que o Senhor venha nos guiar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar direção também, para que tudo, Pai, que aqui for falado, possa primeiramente glorificar e honrar o teu nome, e que o Senhor possa estar através disso enviando seus santos anjos para que eles possam estar ao redor de cada um que está aqui presente, e daqueles que também estarão participando conosco, para que todos, Pai, todos possam estar com seus santos anjos, para que cada um possa falar, Senhor, conforme a tua vontade, que tudo possa sair, possa vir, Senhor, de ti, e que nós não venhamos usar sabedoria humana, que nós não venhamos falar nada que venha de nós, porque para que assim nós não venhamos glorificar nós mesmos, mas que nós venhamos glorificar somente a ti em nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, os nossos erros que cometemos, Pai, que cada dia mais nós venhamos mudar, venhamos melhorar e que esses estudos possam nos dar a direção de como nos moldar para sermos cristãos perante a tua face, Pai. Peço que o Senhor, agradeço também pela oportunidade de estarmos aqui, agradeço também pela saúde, pelo pão de cada dia e também por nos proteger de todos os males e perigos, Pai. Que cada dia mais nós venhamos, a todos os dias da nossa vida, que nós venhamos sempre lembrarmos de Ti, que nós não venhamos desviar nossa mente para o mal, desviar nossa mente para os caminhos errados, mas que nós venhamos estar com os nossos olhos fixos na Tua luz, e nossos pés também possam estar andando na Tua verdade. Graças te dou por tudo, e é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao segundo dever, onde nós encerramos ali e aprendemos sobre Lúcifer no céu, né? Que nós vimos sobre Lúcifer lá no céu e como ele era honrado, né? Como ele tinha um cargo muito importante. Ali ele era o terceiro na hierarquia,
não sendo como um Deus, mas sendo uma peça importante ali, e assim aconteceu tudo que nós vemos lá, que ele se deixou levar pelo pecado, né, pela inveja, pela cobiça, não aceitava Cristo ter os privilégios que ele tinha e assim e que Cristo tinha, e ele não aceitava aquilo. E assim ele começou com essa inveja, onde gerou todo o pecado lá onde se iniciou no céu, e assim ele foi expulso do céu. E aí nós vemos no finalzinho do estudo que outra pessoa sucedeu no lugar dele, que foi o anjo Gabriel. E é através disso, né, dando essa continuidade, nós vamos entender um pouco mais sobre o anjo Gabriel, né, dando continuidade ao estudo segundo dever, que é sobre o Espírito Santo. Sempre entendendo que esses anjos são o Espírito Santo de Deus, né? São o Espírito Santo, que é o que nós estamos aprendendo, né? Para a gente não cair no engano, no pensamento que há uma trindade, né? Que não há uma trindade, mas que há Deus Pai e Deus Filho, como nós estudamos no primeiro dever. Mas aqui estamos com o intuito de aprender a importância que tem o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer algum resumo sobre o estudo anterior? Acho que na verdade eu acabei fazendo, né? Ah, era para uma outra pessoa fazer, perdão, pessoal. Então aí, no decorrer, né, que essa imagem a gente colocou no estudo anterior, que é sobre o ministério do anjo Gabriel na Bíblia, nós vamos ver, né, o anjo consolador, segundo tópico. O terceiro tópico, a Bíblia chama Gabriel de Espírito Santo. É uma pergunta, né? A Bíblia chama Gabriel de Espírito Santo? Nós vamos ver isso. O quarto tópico, a Bíblia chama o Gabriel de Espírito de Deus. E o quinto tópico, em quem então é o Espírito Santo, né? Quem será o Espírito Santo? Acredito que é a dúvida de muita gente. E o último tópico, o sexto, devemos adorar o Espírito Santo? É aí onde nós vamos saber se devemos ou não adorar ao Espírito Santo. Então vamos para o próximo slide. Então eu vou ler esse texto. Antes, algum irmão quer comentar alguma coisa? Uma Adriana quer falar alguma coisa? Não, tudo ok. Amém. Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o ministério do anjo Gabriel? Que foi o primeiro tópico que nós lemos. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o ministério do anjo Gabriel. Este ser angelical é apresentado nas Escrituras Sagradas, sempre envolvido nos assuntos e episódios mais importantes do nosso planeta Terra, citado várias vezes tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, ele é citado, ele é apresentado, né, como falou, esse ser angelical, ele aparece na Escritura Sagrada, que é a Bíblia, e ele está sempre envolvido, né, como está falando, envolvido em assuntos, em episódios muito importantes, então em relatos muito importantes. Um dos relatos a gente vê lá em Daniel, Daniel capítulo 8, no capítulo 8, se eu posso estar errado, é o capítulo 8 ou 9, se os irmãos me corrijam, mas ele aparece lá para Daniel e é uma parte muito importante, onde vai falar das 2.300 tardes e manhã. Então, realmente, é uma parte muito importante, né? Um episódio muito importante, que ele apareceu ali naquele momento para Daniel. Também lá no relato de Maria, quando ele foi anunciar que Maria daria luz ao filho, né? Que seria Jesus. Então, olha lá, mais um relato de um episódio importante no nosso planeta Terra. Então, ele foi citado, né? Foi citado tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá para o próximo slide. Amém. Gabriel é descrito na Bíblia como sendo um anjo do Senhor. Olha aí, guarda esses tópicos. Gabriel ele é citado na Bíblia como um anjo do Senhor. O segundo, o interlocutor entre Jesus e os profetas. Olha, lembra lá o caso de Daniel. O terceiro, quem faz ser compreendidas as visões e seus significados. O quarto, o anjo que assiste diante de Deus. Lembra que nós vemos que Lúcifer era o que fazia isso, né? E o quinto, o mensageiro das boas novas e das profecias. Então, vamos conferir na Bíblia todos esses tópicos e entender cada um desses tópicos através desses versículos bíblicos, né? Desses capítulos, versículos bíblicos e também através dos textos da Ellen White. Então, está aí, conforme nós vamos passando para os irmãos irem lendo e assim a gente vê através da palavra de Deus
quão é importante, quão é falado sobre Gabriel e sobre cada um desses tópicos. Vamos lá, então? Vamos conferir. Daniel 8, capítulo 8, do 15 ao 16. Algum irmão quer ler? Alguma irmã? Irmão Menezes Júnior. Pai seja com todos, paz de irmão Demétrios. Vamos lá. Em Daniel 8, 15 e 16, Gabriel explicou as visões a Daniel. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio lá, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender essa visão. Então, nós vemos aqui que uma das missões do anjo Gabriel é fazer com que o profeta, né, entendesse a visão que Deus tinha dado para ele. Então, ele tem esse papel de esclarecer, de explicar, de ensinar e dar o sentido das visões do Senhor. Quem faz compreender as visões e seus significados. Amém. Muito obrigado, irmão Menezes Júnior. Alguém mais quer comentar sobre esse versículo? Amém. Então, como o Ju falou, quem faz, como lá no final, quem faz se compreender das visões e seus significados, né? Além de fazer compreender, ele dá o significado daquela visão. Muito bem. Vamos para o próximo slide, então, para o próximo versículo. Ju, escolhe a próxima pessoa que irá ler. Escolho o André. Daniel 9, 21, 23, Gabriel explicou as visões a Daniel. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Instruir faz entender o sentido e o significado da visão. A parte de baixo é as funções do anjo, né? A gente sabe que anjo não propriamente é uma espécie, mas um tipo de função. E dentro dessa função tem as suas classificações, e durante o nosso estudo a gente percebe que tem as hierarquias também. Tinha o terceiro no céu, que era o primeiro dos anjos, e essa função foi destituída de Lúcifer. Vemos agora que o anjo Gabriel acaba exercendo essa função, assistindo diante de Deus diretamente, e sendo como se fosse um anjo particular do nosso Senhor Jesus. E sempre que ele precisa, ele envia Gabriel para fazer entender as visões, dar os recados, tudo que ele instrui aos profetas, ele muitas vezes mandou por meio desse anjo Gabriel. Amém. Muito obrigado, irmão André. Alguém mais quer comentar? Muito bem. Tá aí. Instrui, faz entender o sentido e o significado da visão, né? Esse é um papel que o anjo Gabriel faz, como o irmão André falou. Então vamos para o próximo versículo. Lucas 1, 11. Irmão André, escolha a próxima pessoa que irá ler. Eu escolho a Bárbara. Tá tu. Vamos lá. Em Lucas 1:11, Gabriel anunciou o nascimento de João Batista. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Lê o outro também? E respondendo o anjo disse-lhe:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Um anjo do Senhor, que assiste diante de Deus e é mensageiro das boas novas. Então aqui a gente está vendo mais um exemplo, né? Que cita o anjo Gabriel, né? Que ele era um anjo do Senhor que assistia diretamente o trono de Deus, né? E ele era mensageiro de boas novas. Acho que tá bem claro. Se mais alguém quiser complementar, fica à vontade. Amém. Muito obrigado, irmã Bárbara. Alguém mais quer comentar? Falar sobre esses versículos? Então, tá aí. Como o finalzinho aí mostra, né? Ele é um anjo do Senhor, como falou no primeiro versículo, em Lucas 1:11. Então, ele é um anjo do Senhor. O pastor João costuma dizer que ele é um anjo particular, né? Um anjo particular do Senhor. Então, ele é um anjo do Senhor que assiste, como falou agora no 1:19, que assiste, né, diante de Deus. Lembra que nós vimos no estudo passado falando sobre Lúcifer, né? Esse papel que ele tinha também de estar ali diante de Deus assistindo. E é mensageiro das boas novas, é o que traz as boas novas, né? Como ele veio trazer ali para João, para... Rapaz, agora me esqueci o nome do pai de João. Que ele veio trazer falando sobre o nascimento Zacarias. de Zacarias, isso, muito obrigado, Ju. Só veio trazer para Zacarias ali, né? O nascimento de João Batista. Amém. Alguém quer comentar? Então, irmã Bárbara, escolha a próxima pessoa que irá ler o próximo versículo. Escolher a irmã Jennifer. Pai seja com todos. Em Lucas 1, 26, 27, Gabriel anunciou o nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Mais uma vez aqui, né, aparece o anjo Gabriel fazendo, né, uma aparição importante, né, que é para anunciar a vinda do Filho do Homem. E é isso. Alguém mais tem algo a falar? Fica à vontade. Amém. Alguém mais? Então ele também fez um relato do nascimento do Salvador. Ele viria, né? Agora aqui na Terra. E fez todo o trabalho de Cristo, né? Então ele veio anunciar a Maria que ela seria a mãe, né? Do Salvador. Olha que privilégio, né? Muito bem. Então ele é um anjo que anunciou, que anuncia, né? Lembra das boas novas? O anjo que anunciou o nascimento do Salvador. Vamos então para o próximo versículo. Jennifer, escolhe a próxima pessoa que irá ler. A irmã Nicole. Em Apocalipse 1:1, Gabriel envia revelações aos servos de Deus sobre as coisas vindouras. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o anjo do Senhor que Jesus enviou a João. Então, como vem falando, né, além de Jesus enviar ele para mostrar, né, o significado dos sonhos, né, essas coisas ele também envia, né, para falar o que irá acontecer, né, futuramente. E neste momento dessa história aqui, ele está enviando para João, né, para dizer o que vai acontecer para ele. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Amém. Muito obrigado, irmã Nicole. Então tá aí.
ele também lá, lembra de Apocalipse, né? A revelação foi dada através pelo anjo Gabriel, né? Então, o Senhor, né? Que Jesus enviou a João, o anjo do Senhor que Jesus enviou a João. Então, aquele anjo do Senhor que foi citado lá, em Daniel, aqui agora ele foi enviado, né? Esse mesmo anjo, o anjo do Senhor, foi aquele que foi enviado para falar com João. E a gente sabe que o anjo do Senhor é o Gabriel. Tudo bem. Alguém mais quer comentar? Então vamos para o próximo versículo. Irmã Nicole, escolhe a próxima pessoa que irá ler. A irmã Adriana. Que a paz seja com todos. Em Apocalipse 22:16, Jesus envia seu anjo para testificar as profecias às igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bom, então aí é a sequência, né, de todas as coisas que o anjo Gabriel tem feito. E mais uma aqui, ele colocando ele como o anjo particular de Jesus, né? Como o próprio Demetrios comentou agora há pouco. Então, são todos os versículos para confirmar sobre o anjo Gabriel. Acho que é só isso. Se tiver alguma coisa a acrescentar, vocês fiquem à vontade. Amém. Muito obrigado, irmã Adriana. Realmente, então, os tópicos que nós vimos lá no início estão sendo respondidos a cada um desses versículos aqui. Estão sendo apresentados, né? Cada capítulo, a cada livro, versículo, estão sendo aqui respondidos. Depois a gente vai voltar lá no início, né? No final, quando acabar esses versículos, e vamos ver se realmente foram respondidos aqueles tópicos, né? Mas tá aí. Olha só que interessante. Jesus enviou o seu anjo, né? Então, seu anjo particular, ele é um anjo particular de Jesus, né? Ele enviou para poder testificar. Que esse é o trabalho, é o que nós vemos também que o anjo Gabriel faz, né? Que é testificar também de tudo aquilo que vem de Deus. Muito bem. Vamos então para o próximo versículo. Irmã Adriana, escolhe a próxima pessoa que irá ler. Vamos escolher o irmão Elton, que está aqui do meu lado. Ok, isso daí. Que a paz esteja com todos. Apocalipse 22:6. O anjo de Jesus que mostra as coisas que vão acontecer. E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O anjo de Jesus que revela o futuro. Então, ele também era um anjo mensageiro, né? E trazia as coisas e mostrar para o povo, né? Como em Daniel ele mostrou, ele também está aqui sendo enviado pelo Senhor para mostrar as coisas que havia de acontecer, né? Conosco aqui em Apocalipse. Amém. Muito obrigado, irmão Elton. Então tá aí. Exatamente. É o que nós vemos. É um anjo que revela o futuro. Irmão Benjamin levantou a mão. Paz, irmão Benjamin, seja bem-vindo. Paz esteja com todos e uma boa noite aí para vocês aí. Amém, irmão Benjamin. Seja bem-vindo ao estudo preparatório para o CEJA 2025. Que a paz do Senhor também esteja contigo. Irmão Menezes Júnior. Uma coisa interessante, irmão, que a gente vê é que da mesma forma com que lá atrás, com o profeta Daniel, o anjo Gabriel teve a missão de fazer entender algo que ia acontecer no futuro pro profeta, aqui também em Apocalipse, o anjo Gabriel, o anjo do Senhor, né? Ele está responsável por apresentar as coisas futuras para o profeta João. E depois também
repassa às igrejas através da carta do Apocalipse, né? Então nós vemos essa concordância, né? O anjo de Deus que revela o futuro através das profecias. Amém. Muito obrigado, irmão Menezes Júnior. É verdade, né? Ele também lá, o mesmo anjo Gabriel apareceu para Daniel, revelou ali para ele coisas futuras também, e agora apareceu para João também, ali no relato de Apocalipse, também para apresentar as coisas futuras. Então ele era um anjo que revelava, né? Um anjo que revelava também os futuros. Ele dava a entender também as visões e também revelava, né, ali o que iria acontecer através daquelas visões. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Então vamos para o próximo slide. Agora um trecho do livro da Ellen White. Alguém ficou sem... Manuel, escolha a próxima pessoa que quer ler? Quem que não leu ainda? Irmão Tobias. Então, passa para o irmão Tobias. Amém. Eis-me aqui. Que diz assim: Como já vimos, o anjo Gabriel participou de vários momentos importantes do plano da redenção e da vinda de Jesus. Anunciou a gravidez de Maria em Lucas 1, 26, 31. Consolou Jesus no Getsêmani, também em Lucas. Participou da sua ressurreição, em Mateus 28, 2. E provavelmente de tantos outros em que não é mencionado o seu nome. Foi Gabriel, o anjo mais poderoso dos exércitos do Senhor, que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Quem anunciou aos pastores o nascimento de Jesus. Lucas 2, 8 e 11. Então tá aí, né? É um relato que esse anjo assiste na presença de Deus, ele está presente em vários momentos, todos os momentos. Então ele é aquele que transmite as ordens que Deus quer a ser dito, se é da forma de um anjo ou que ele foi enviado. Tem várias maneiras que Deus fala e uma delas é através dos seus anjos. E aqui está mencionado um ponto importante: o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então são partes muitíssimo importantes que, como disse aqui, no plano da redenção, de resgatar cada um de nós, e o principal deles está sendo o anjo Gabriel. A nossa visão foi substituído ocupou o lugar que Satanás perdeu. Satanás queria subir mais um degrau e acabou caindo. Então tá aí. Mais o quê? Pastor Neilson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, irmão Tobias. Amém, a paz seja com todos. Só consegui entrar agora. Amém, pastor Neil, seja bem-vindo. Tá bom, estamos nos últimos slides, mas o Neilson vai ter oportunidade para também passar alguma coisa também sobre esse estudo do segundo dever, que estamos aqui vendo sobre o anjo Gabriel, né? A importância que ele tem em toda a história da humanidade também. Muito bem. Então vamos para... Alguém quer comentar sobre esse slide? Sobre essa parte do livro da Ellen White?
Paz seja também a irmã Luzia Morena, seja bem-vinda ao estudo. Paz, irmão. Amém. Obrigado. Senhor Jesus esteja abençoando vocês. Amém. Glórias a Deus. Então, vamos para o próximo slide. Irmão Tobias, escolha a próxima pessoa que irá ler. Opa, estava fechado meu áudio, vamos lá. Então, escolho aqui o irmão Benjamin. Entrou depois, seja bem-vindo. Tem oportunidade para ler o próximo áudio. Slide, irmão, consegue? Consigo sim. As palavras do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. A verdade sobre os anjos, página 152. Amém, irmão Benjamin. Quer comentar alguma coisa? Não, eu tô aqui para aprender. Não, ainda não chegou a hora de eu comentar, não. Eu quero aprender mais aí com os irmãos aí. Amém. Então, tá bom, irmão Benjamin. Então estamos aí também todos para aprender juntamente com o irmão também aí sobre esses estudos. Então eu gostaria de convidar o pastor Neilson, então, para que ele fechasse então o nosso estudo com um comentário também falando sobre o anjo Gabriel e também sobre esse slide. Então, esse livro, A Verdade sobre os Anjos, ele é um livro muito esclarecedor. Foi uma compilação que a Casa Publicadora Brasileira fez em cima de textos da escritora Ellen White, tudo que ela fala sobre os anjos, né? Desde o Éden até a redenção final do homem, a nova terra. É um livro fantástico para quem quer se aprofundar nessa questão dos anjos. Então, quando eu li esse livro, então daí eu fui vendo o quanto era claro na mente de Ellen G. White essa questão da hierarquia celestial, né? E da posição do Pai, do Filho e do anjo Gabriel, como falou no slide anterior, né? O anjo o anjo mais poderoso do céu, o anjo que ocupa em um lugar da onde caiu Satanás, é Lúcifer, que era o terceiro na hierarquia. E como comentou o slide aqui, que ele está comentando, é Lucas 1,19, acredito que já está nos slides, né, anteriores, quando ele diz, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, né? E, então isso é muito importante, no diálogo dele com Zacarias, isso, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então essa é a posição de honra dele, né? Quem assistia antes dele, vocês já viram nos estudos anteriores, era o Lúcifer, agora é Gabriel, né? Aí volta ao slide último. Isso. Então, aqui em Daniel 10, 21, só para quem não está bem inteirado da história, que Gabriel foi enviado para convencer Ciro a mandar os judeus de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo e assim começar as 70 semanas de Daniel. Mas ele foi impedido, né? Diz lá que ele colocou o príncipe da Pérsia, que uma personificação do adversário, se interpôs e durante 21 dias que Daniel estava orando, ele não conseguiu convencer Ciro. Aí ele comenta aqui que só um ser no céu veio em socorro dele, que é Miguel. Aqui está entre colchetes, né? Que é o Cristo, porque para nós acreditamos que Miguel seja Cristo. Só que esse colchete não foi eu que coloquei, não, viu? Esse colchete já está no livro mesmo, fazendo uma referência a Miguel como sendo a pessoa de Cristo. Porque nós entendemos assim, isso é importante vocês compreenderem isso. Todas as vezes que aparece Miguel, no contexto bíblico, é ele em debate, confronto direto com o adversário. Então, Miguel quer dizer assim, ó, quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus?
Ou seja, então quem pode enfrentar a Deus? Aí percebam aí que nesse comentário que a Ellen White está fazendo, ela comenta aqui que foi o anjo Gabriel que estava ali, né? Embora que no texto de Daniel 10, 21, não apareça o nome de Gabriel. Se vocês observarem lá, vai aparecer o nome dele no 8, capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 não aparece, mas fica subentendido que é Gabriel. E aqui está a confirmação de Ellen White, que realmente é Gabriel que estava ali dialogando com Daniel, né? Muita coisa boa para a gente aprender ainda nos próximos estudos. Eu acredito que essa aqui é a segunda parte, mas já não está concluído ainda o tema, né? Isso, muito bom. Exatamente. O próximo estudo, então, convido a todos. Aqueles que não estão participando, vamos mandar um recadinho para eles, né? Para que eles no próximo encontro estejam participando, porque daí é que a gente vai entrar dentro do assunto do outro consolador, né? Quem é o outro consolador falado por Cristo? Existem N interpretações ali para João 14. Hoje passamos o dia que eu e o Júnior, né, redigindo essa parte aí do outro consolador para a gente fechar esse assunto. Conseguimos fechar, graças a Deus. Então vocês vão ter um material que é inédito na igreja. Não tem lugar nenhum que a gente está escrevendo, está publicando textos inéditos que muitos não conhecem. A gente está colocando na apostila para ficar assim um legado, né, do CEJA sobre esse assunto do primeiro e segundo dever bíblico. Eu agradeço a participação de todos e vamos convocar os demais, vamos lembrar eles aí para o próximo estudo para que todos participem. Amém. Muito obrigado, pastor Neilson, pela sua participação. Acredito que aprendemos muito aqui com as suas palavras. E também convidamos o senhor também para estar participando conosco nos próximos estudos. Já temos datas marcadas agora para os estudos. Será quarta-feira à noite, mesmo horário, 7h30 a 8h, o início do estudo. E no sábado à noite, mas parece que vamos jogar para domingo à noite. Então vai ser assim, domingo à noite, sábado à noite e quarta à noite. Domingo à noite, quarta à noite estaremos fazendo o estudo preparatório para o CEJA. Então convidamos também o senhor para estar aqui participando conosco desses estudos e assim compartilhar também da sua sabedoria conosco também para aprendermos também dessas palavras, desses 12 deveres que é muito importante para as nossas vidas. Amém? Alguém mais quer Amém. comentar? Pastor Nilson? Demetrios, eu acredito que o primeiro e o segundo dever são os mais complexos, né? Porque nós estamos cercados de conceitos, de definições quanto à questão da divindade, composição da divindade. Então, é o primeiro e o segundo que é mais, vamos colocar assim, um dos mais importantes para nós entendermos, porque ele fere diretamente o primeiro e o segundo mandamento. Entender errado o primeiro e o segundo mandamento vai levar a uma adoração a ídolos, né? Ou a seres que não devem ser adorados. Então, por isso, nós estamos tendo todo o cuidado na elaboração do primeiro e segundo dever, para que não se cometa erros na interpretação de alguns textos e as pessoas passem, então, a adorar quem não deve ser adorado, né? Mas, com certeza, eu vou me esforçar para no quarto dia da semana, de quarta para quinta, não é isso? Estar com vocês participando do estudo. Amém, irmão Nilson. É isso mesmo. De quarta para quinta haverá o estudo. Irmã Adriana, levantou a mão? Não, só queria dizer para você o seguinte, né? Se caso a gente vê que ficar apertado, né? Para a gente colocar mais um dia para os estudos. Amém. Podemos também fazer mais um dia para os estudos, se caso vemos que não vai dar para terminar, né? Porque temos pouco tempo aí, ou seja, é logo logo. Nós queremos terminar esse estudo preparatório até antes do CEJA. Então a gente pode propor um outro dia do estudo. Se vocês já tiverem alguma sugestão para um terceiro dia, para fazermos
o estudo, fique à vontade para dizer. Algum irmão, alguma irmã, a própria irmã Adriana, tem alguma sugestão para um terceiro dia para fazermos? Não, Dé, assim, seria interessante, como eu já tinha conversado com a Bárbara, né? É importante a gente fazer também presencial e online, um sábado à tarde, né? Quem sabe aí conversar com o pessoal, como a gente já fez lá na igreja, né? E continuar aos domingos e às quartas-feiras. Tudo bem, então, podemos fazer assim, então, verdade, Tris, tinha comentado do sábado, nós também podemos continuar com presencial sábado, é semipresencial, né, tem o presencial e também é gravado no Meet, para os irmãos também acompanharem, aqueles que não puderem estar participando no presencial. Então, nós podemos fazer, então, no sábado à tarde, né, durante o sábado à tarde. A gente tem que, assim, se programar com bastante antecedência, porque a gente sabe que, geralmente, os irmãos, aí, principalmente em outros estados, vão fazer visita e tal, né? Então, a gente procurar se organizar antes, né, para estar avisando esses irmãos, para o pessoal estar em peso para a gente estudar junto, né? Porque é junto que a gente tira as dúvidas. Amém, amém, isso é verdade, esse é o propósito, né, a importância de todos participarem, de todos os lugares, todas as localidades, para compartilhar, para falar sobre essa palavra, porque todos nós nos complementamos, né? Com cada um, né? Com cada um falando, a gente vai complementando cada linha de raciocínio sobre esses estudos, né? Então, como a gente pediu no início, para que Deus dê a direção para nós, né? Através da oração, para que cada um que for falar, fale conforme aquilo que vier dele, né? Vier do próprio Pai, para que nós venhamos falar coisas que vão nos edificar, que vão nos fortalecer. Então, esse é o intuito de todos participarem, né? De todos nós estarmos participando. Amém. Alguém mais quer comentar? Então, nós vemos sobre aqui, sobre o ministério do anjo Gabriel. Lembra que a gente viu lá no primeiro tópico, que falou lá sobre o ministério, e falou o Gabriel, o anjo consolador, né? Então, nós vimos o primeiro tópico daquilo que a gente viu lá no início, sobre o ministério do anjo Gabriel. E aí, respondida também aquelas outras questões que foram colocadas. Bah, você consegue colocar? Esse, o outro baú da frente. Esse daí, a gente viu isso daí, o ministério do anjo Gabriel. Então, no próximo estudo, vamos ver sobre o anjo consolador. Mais um. Aí. Nós vemos o anjo Gabriel como um anjo do Senhor. Vocês viram isso nos versículos que foi apresentado, nos livros. Só faz um joinha. Amém. Só a irmã Bárbara? Ah, a irmã Adriana também. Irmã Jennifer. Então, foi visto, né? Então, vemos o anjo Gabriel como anjo do Senhor. O pastor Nils? Então, só uma informação muito importante para o leitor da Bíblia. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, o anjo do Senhor vai aparecer de Gênesis a Malaquias. Todos esses livros apareceu o anjo do Senhor. Tem um estudo completo só sobre o anjo do Senhor. Parte desse estudo foi que eu indexei aí na apostila do CEJA. Mas eu quero só chamar a atenção de vocês a um detalhe muito importante. Não confundir o anjo do Senhor com o anjo do concerto. Certo? O anjo do Senhor é um, o anjo do concerto é outro. O anjo do concerto é o Senhor Jesus Cristo. E o anjo do Senhor também, algumas vezes, aparece na figura do Filho de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, não tem muita divisão. Mas, em relação ao anjo do concerto, aí é aquele que estava lá no deserto. Mas o anjo do Senhor também estava lá no deserto. Só que o anjo do Senhor é quem acompanhava Deus. Começa ali na sarça, quando o anjo do Senhor aparece para Moisés, mas quem fala com Moisés não é o anjo do Senhor, Deus que fala com Moisés é o Deus invisível ali, que Moisés não via, né? Mas o anjo do Senhor sempre se fez presente. Então, não confundir o anjo do Senhor com o anjo do concerto, que eu vejo mesmo em literaturas adventistas, né, do sétimo dia, essa confusão entre anjo do Senhor e anjo do concerto, tá bom? Essa observaçãozinha quando a gente lê lá o Antigo Testamento.
Mas quando o restante da apostila que a gente vai apresentar, aí vai estar um pouco mais esclarecido essa questão. Alguns textos para vocês analisarem como identificar quando é o anjo do Senhor, como identificar quando é o anjo do conserto. Isso é muito rico, o material que a gente vai apresentar. Amém, pastor Nilson. Você citou uma coisa muito importante, isso é verdade. É bom a gente saber diferenciar o anjo do concerto e o anjo do Senhor. Então vai ser muito bom e muito interessante ter esse estudo também em relação a isso, porque realmente no Velho Testamento é aparecido muito, né? Esse anjo do Senhor e o anjo do concerto. Então é importante saber diferenciar essa parte. Muito obrigado, pastor Nilson. Muito bem. Aqui nós vemos o primeiro. O segundo, o interlocutor entre Jesus e os profetas, vimos isso também nos slides, nos versículos. Nós vemos o anjo Gabriel sendo o interlocutor entre Jesus e os profetas. Amém. Muito bem. E também o terceiro tópico, quem faz ser compreendido as visões e os seus significados, também vemos isso. A Adriana confirmou, irmão Benjamin. Muito bem. E o quarto tópico, o anjo que assiste diante de Deus. Até o pastor Nilson comentou sobre isso, né? Lá em Daniel. E o último, não, Daniel não, Lucas, né? Lucas. E o último, o mensageiro das boas novas e das profecias. Aí a gente viu bastante Apocalipse, né? Também. Muito bem. Então, já que os irmãos concordarem e deram um joinha de que vimos isso no estudo, esse é o intuito, né? Isso aqui foram tópicos que foram colocados para a gente ver se, através dos versículos bíblicos, sobre cada um desses aí. Amém? Então, agradeço a Deus a oportunidade e também a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, e que Deus possa nos abençoar, nos dar direção e possa nos dar força e também essa vontade de aprendermos sobre suas palavras, e que nós possamos estar aqui na quarta-feira, novamente, para aprendermos sobre damos continuidade sobre esse tópico agora, que é sobre o anjo consolador. Então, vimos sobre o ministério do anjo Gabriel, vimos aí várias situações, vários versículos, e agora vamos ver no próximo tópico o anjo consolador. Amém? Como o pastor Nilson disse mesmo, são os dois primeiros são os dois deveres muito importantes que nós devemos aprender, então, que nós venhamos pedir a direção de Deus para isso, né? Para que nós venhamos entender e compreender, e que possa estar gravado essas mensagens no nosso coração. Esses slides, eu acredito, seria até bom a gente jogar também nos grupos, né? Esses slides, para os irmãos também irem acompanhando e vendo também através dos slides, que os slides também são bons. E nos ajuda até mesmo, né? Algum irmão que queira usar para fazer os estudos, seria muito ótimo também, né? Aqueles que puderem para usar esses slides para passarem também esses estudos também. Amém? Muito bem. Então vamos encerrar com uma oração, assim como nós iniciamos, pedindo a direção e agora agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos, por esse privilégio de aprendermos sobre essas verdades. Eu gostaria de convidar o irmão André para fazer a oração de encerramento. Só um minutinho, que ele já vem. O dele tá no banheiro. Tem como você pedir para outra pessoa? Eita. Peço sim. Muito bem. Então, pedir para o irmão Tobias, o irmão Nilson, encerrar. Vamos lá, então vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, o primeiro dia desta semana, obrigado pela segunda hora desta noite, obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu de estarmos estudando a Tua Palavra, esse assunto tão importante que diz respeito à nossa salvação, à nossa vida eterna. Que cada um aqui seja iluminado, ó Deus, com a compreensão, o entendimento e o discernimento desse assunto. E que no próximo encontro nós possamos estar todos juntos, mais uma vez assistidos pelos Teus santos anjos, pelo Espírito Santo, que nos faça compreender e entender. Derrama tuas bênçãos sobre cada um, nos conceda uma nova semana sobre a tua proteção, em nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados, eu te agradeço. Amém. 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 Então, a irmã Claudiane levantou a mão.
Não, não, foi sem querer, desculpa. Sem problemas, irmã. Então, amém. Então, paz sejam com todos e até quarta-feira, se assim Deus permitir, que todos possam estar lá, estarmos todos reunidos novamente, assim para glorificarmos o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo através desses estudos. Deus abençoe a cada um. Irmã Bárbara, quer comentar? Fala alguma coisa? Pedir pro tio para dar o direcionamento do estudo, né, da apostila que eles arrumaram aí, para a gente poder, então, fazer o de quarta, né, o slide. Ah, é verdade, como vamos falar sobre o anjo consolador, né? Então, essa apostila que vocês têm em mãos, ela não findou nesse último slide aí, né? Tem mais conteúdo para frente, né? Tem, tio, pode usar esse mesmo? Sim, sim. É porque eu não sei se vai dar tempo, né? Até quarta-feira o Júnior já passar para vocês organizarem, né? Porque nós estamos fazendo textos, né? Mas a questão do layout aí com imagens, eu não sei como é que tá teu tempo para fazer isso daí, mas o Júnior vai te passar o conteúdo, tá bom? Tá bom. Aqui, no caso, a gente estava seguindo a linha daquela outra que estava montada, e aí a gente está conseguindo a sequência mesmo, do que já estava Sim, dentro. sim. Então, tá Então, bom. os assuntos são os mesmos. O que nós fizemos foi ampliar, eu inseri alguns textos, tanto bíblicos quanto do Espírito de Profecia, para que elucidasse essa questão, e principalmente da adoração, né? Adoração, a definição de quem é, a partir de que momento a gente pode inserir ele na terceira pessoa da divindade, por que ele é um ser divino também, essas coisas que a gente nos prendemos, né, para finalizar a apostila nesse segundo dever. Mas o Júnior deve estar te repassando tudo para você fazer uma boa montagem. E parabéns, viu, pelo seu trabalho. E nada, tio. Na verdade, esse segundo eu pedi para ele fazer, porque era um que eu tinha mais dúvida, então eu fiquei com medo, né? Mas ele, quando ele não tem, eu vou fazendo, e quando eu não tenho, ele vai, e assim a gente vai indo. Então, como eu falei anteriormente, o primeiro e o segundo dever são os mais complexos, né? Porque isso envolve assuntos teológicos muito profundos, né? Olha que eu nem abordei nada na apostila a questão aonde foi inserido no cristianismo essa questão do expressão como um terceiro Deus, um ser da divindade como Deus, nada disso a gente está abordando, porque senão ele esticar muito o assunto, né? Mas, posteriormente, a gente vai estar, assim, dando todo um direcionamento aonde que começou essa história de trindade no mundo, né? Aí, depois, inserir no cristianismo, vai ser, talvez, um estudo adicional fora da apostila, né? Amém. Então, esses assuntos são muito importantes. Eu agora também tô agora querendo aprender muito sobre esses tópicos, né?